Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos resolver um exercício de regra da cadeia. Determine dz dt para z igual a x² vezes y com x igual a e elevado a t e y igual a ln de t para t igual a 1. Vamos à resolução. Bom, gente, o segundo exercício dessa série que nós estamos falando sobre regra da cadeia é muito parecido com o exercício que nós acabamos de fazer, onde é dado, então, uma superfície, uma função, tá certo? De duas variáveis, né? E existe também uma relação entre essa variável e uma terceira variável, chamada t, né? Um parâmetro, por exemplo, tá certo? Tanto para a coordenada x quanto para a coordenada y. E o exercício pede, tá certo? Que nós façamos a derivada da função dz dt, né? Tá certo? Né? E como vocês viram no exercício anterior, inclusive, tá certo? O t não aparece explicitamente aqui. Daí, né, a necessidade de fazer a regra derivada. Vamos pegar essa funçãozinha, tá certo? Aqui nós vamos explorar um pouco a exponencial e o logaritmo, tá certo? Em relação a essa variável. Muito bem, então, vou colocar aqui, tá certo? Então, a regra da cadeia. Legal? De uma forma geral, então, eu tenho que dz dt, certo? Vamos passar pelas variáveis x e y primeiro, né? Então, ficaria dz del x, tá certo? Dx dt, mais del z, certo? Del y, dy dt. Observem que aqui, tá certo? Quando eu me refiro à função z, tá certo? Eu estou fazendo uma derivada parcial, porque essa função depende de x e y, duas variáveis. E quando eu me refiro a essa variável x aqui, sendo derivada no parâmetro t, eu estou usando uma derivada total, né? Isso porque, tá certo? Tanto x quanto y dependem apenas de uma variável, perfeito? Daí essa estrutura que nós temos. Muito bem, então fazendo a derivada agora, dz dt é igual, vamos lá, certo? Pega isso aqui e deriva em relação a x. Eu vou abrir um parênteses, tá certo? Para identificar aqui a derivada, né? 2x vezes y, né? Vezes dx dt. Então, dx dt é a própria exponencial, e elevado a t. Mais, né? dz dy, dz dy, x ao quadrado, correto? Então, novamente, né? Só para que possamos identificar, vou deixar um parênteses aqui, vezes dy dt. Dy dt, nesse caso, né? 1 sobre t, que é a derivada do logaritmo. Ok. Né? Novamente, tá certo? A princípio, caso fosse um problema literal, sem esse dado aqui, né? Deveríamos substituir cada valor de x pela exponencial, cada valor de y pelo logaritmo e escrever a nossa resposta, toda ela, em função do parâmetro t. Né? No entanto, isso pode facilitar um pouquinho a nossa vida, já substituindo o t e calculando o valor de x, o valor de y, tá certo? E posteriormente substituí-los aqui na derivada. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos substituir o valor. Então, a gente escreve assim, ó. Então, para t igual a 1, certo? Eu vou ter x calculado no ponto 1, olha. X calculado no ponto 1, não, né? Para t igual a 1, x em 1 é igual a e elevado à primeira, ou seja, o próprio valor de e. A base, né? Base do logaritmo neperiano. Tá certo? E, né? Ao mesmo tempo, o y calculado no ponto 1 vai dar logaritmo de 1, certo? ln de 1, né? Que, como sabemos, é igual a zero. Prontinho. Então, agora eu tenho o valor, observe, eu tenho o valor de x e o valor de y já calculados para t igual a 1, né? Substituindo, então, né, na derivada, eu tenho. Então, como é que nós podemos escrever isso?
a derivada de z em relação ao t, quando t for igual a 1, é igual, certo? Então, como é que fica aqui? 2 vezes x vezes y. Então, ficaremos 2 vezes x, certo? O x vale e, vezes y. Y calculado em 1. Só que o y calculado em 1 é 0. Então, aqui. Isso vezes e elevado a primeira, tá certo? Mais, né, x ao quadrado, olha, x ao quadrado é e elevado ao quadrado, vezes 1 sobre t, perfeito? Ou seja, 1 sobre 1, né? Isso aqui é 0, né? 0 por conta desse y que aparece aqui, e aí a gente obtém o resultado, que é e quadrado sobre 1, o e quadrado mesmo, né? Então, é só concluir. Portanto, certo? A gente conclui que a derivada da função z em relação a t para t igual a 1 é igual a e ao quadrado. Valor de e ao quadrado. Ok? Prontinho, né? Vejam que é bastante tranquilo, tá certo? Basta a gente trabalhar bem a regra da cadeia, certo? Tomando, evidentemente, os cuidados aqui das derivadas parciais, né? Toda aquela teoria que a gente já discutiu anteriormente, tá certo? Se eu derivo em relação a x, o y comporta-se como uma constante. A mesma coisa se eu derivo em relação a y, a variável x, né, comporta-se diante dessa derivada como uma constante. Então, tomando esses cuidados, né, nas regrinhas da derivação, a gente consegue solucionar o exercício facilmente, tá certo? Então, terminado esse.